Então, olá a todos, né? Vamos continuar o nosso assunto sobre desenvolvimento de sistema distribuído. No vídeo anterior, nós chegamos a tratar alguns assuntos, que foram eles, né? Então, vou aproveitar aqui do slide para eu lembrar também o que a gente foi falando. Nós falamos sobre o que é a computação paralela e a diferença dela, né, com a distribuída. Beleza. Vamos lá. O que seria a computação paralela? É quando eu tenho um computador, esse computador possui N processadores, ok? E o meu código faz o uso dos vários processadores ao mesmo tempo. Ou seja, de maneira simultânea. Ok? Então, paralelo é isso. Eu tenho um computador, e esse computador ele faz o processamento do código que você desenvolveu e ele faz o uso de vários processadores. Então, vamos supor que você tem uma máquina com 4 núcleos. Quando você executa a sua programação, você vê os 4 núcleos trabalhando. Isso daí é computação paralela. O software ele é paralelizável, entendeu? Ele funciona, entendeu? De maneira mais rápida quando você se utiliza maior uma quantidade de processadores. A computação distribuída. A computação distribuída é o cenário do paralelo, só que utilizando vários computadores. Então, você tem aqui o seu programa, ele vai ser executado, ok? No PC1. Esse PC aqui de personal computer, né, é para dizer computador, tá? Então, vamos colocar computador, né? No server 1, no server 2, ao mesmo tempo. Ok? Então, na computação distribuída, eu faço o uso de algum mecanismo de rede para eu comunicar um computador com outro e esses 2 computadores, ou 3 ou 4 computadores, funcionarem assim, como se fosse um só. A minha aplicação estaria trabalhando dessa maneira. Né? A minha aplicação ela estaria rodando em vários computadores ao mesmo tempo. Então, de maneira resumida, é isso. Computação paralela. Dentro de um computador, eu faço a execução em vários processadores. Computação distribuída. Eu tenho vários computadores para poder executar o meu código. Ok? Não pensem que isso é trivial. Né? Tem muitos servidores de aplicação aí no mercado que ainda não conseguem fazer esse tipo de cenário aqui. Beleza? Por propósito de máquina, por propósito de arquitetura, né? Segue ali uma arquitetura. A arquitetura que vocês estão vendo em alguma disciplina aí de desenvolvimento para o web hoje, né, 23 de... nem se a data. Isso mesmo, 23 de fevereiro de 2021, você já tem aí uma arquitetura de microserviços, onde ela já nasce preparada para rodar em vários computadores. Então, já podemos dizer que essa arquitetura dela é uma arquitetura para, né, distribuição, né? Ou seja, a arquitetura distribuída, ela tem uma característica de que, ao aplicação ficar lenta, você pode aumentar recursos de máquinas, você pode aumentar recurso sem ter que mexer na aplicação. Então, você consegue aumentar memória RAM, você consegue aumentar o número de CPUs ou vCPUs, você consegue aumentar espaço em disco. Tudo isso daqui são recursos que você consegue escalar, entendeu? Aumentar.
né, deixar à disposição da sua aplicação. Então, isso daqui é a característica principal dentro de uma arquitetura distribuída, certo? Em uma arquitetura paralela, você não tem muito disso. Se você tiver se o hardware que você tiver for possível você aumentar a quantidade de processadores, beleza, você consegue, né, aumentou a quantidade de processadores, aumentou aí a velocidade do seu código. Agora, se o hardware que você quer não tem capacidade de aumentar mais processadores, a sua aplicação você não tem como fazer nada, entendeu? Ela está parada ali. Né? Se você tiver que aumentar a quantidade de processadores dela, colocando mais computadores, aí ela sai do paralelo e está indo para uma computação o quê? Distribuída. Então, não sei se vocês entenderam esse cenário aqui, mas esse cenário é bem simples. Na paralela, eu faço uso dos vários processadores que existem dentro dele. Na distribuída, eu faço uso de vários computadores. Entendeu? Esses vários computadores, nós chamamos ele de cluster. Entendeu? Então, aqui eu uso um computador, certo? Que falamos que ele é stand-alone. Aqui, você faz o uso de um cluster. O que é um cluster? Cluster é um agrupamento. Ok? Se você estiver falando cluster de computadores, você está falando em um agrupamento de computadores. Entendeu? Então, a característica do sistema distribuído é trabalhar em cima desse cluster. Então, se você tem uma demanda por computação muito grande, vai chegar no momento aqui na computação paralela que ela vai topar. Né? E aí não tem como você fazer mais nada. Na distribuída, não. Você vai aumentando, né? Obviamente vai chegar no limite também que vai ficar infactível, né? E aí você vai ter que pensar, reescrever seu código, reescrever sua arquitetura, pensar em novas formas e novas metodologias de trabalho. Ok? Então, essa seria o que a gente trabalhou na aula passada. Né? E aí, na aula passada, como as pessoas estavam confusas sobre processadores, eu acabei entrando um pouquinho dentro de arquitetura de computador. Beleza. Agora, do ponto de vista de conceito, por que eu tenho que paralelizar e por que eu tenho que distribuir a minha aplicação? Quando você faz um código e esse código ele é sequencial, às vezes a execução dele, você gastou aí 10 segundos para executar ele. Ok? Se esse código você conseguir, sequencial, quebrar ele em 3 partes, ok? Cada parte você gasta 1 segundo para executar. E você gastou aqui 1 segundo para quebrar. Você gastou 1 segundo para quebrar em 3 partes, você gastou 1 segundo para executar 3 bloquinhos desse, e você gastou 1 segundo para juntar. Se você somar isso daqui, ok? E esse cara aqui foi feito na CPU, esse cara aqui foi executado na CPU 1, esse na CPU 2, esse daqui na CPU 5. Tranquilo? Seu processador tem mais de 6 núcleos. Se você fizer essa conta, e você vai somar aqui, ó, total. 1, 2, 3, 4, 5. Você gastou, então, 5 segundos. Ok? Então, você teve uma redução aqui, ó. Uma redução aqui neste cenário, neste caso, com essa configuração, nessa expectativa, você tem uma economia aqui de 50% do tempo de execução, 50% do uso computacional. Entendeu? É nesse cenário que você consegue utilizar a computação paralela. Qualquer cenário diferente disso não compensa. Ok? Então, isso nos leva a entender se compensa ou não paralelizar e o que pode ser paralelizado em um computador, em um programa de computador. Tem coisas que você não paraleliza, né? E aí o uso disso daí não vai adiantar nada você paralelizar. Pelo contrário, né? Vamos supor, nesse mesmo cenário que eu falei com vocês aqui, um cenário hipotético de exemplo, você gasta 3 segundos para quebrar. Você gastou 8 segundos para processar os 3 blocos.
e você gastou 2 segundos para juntar. Total, 13 segundos. 13 segundos é maior do que os 10 segundos da computação serial, ou seja, de maneira sequencial. Então, não compensou paralelizar. Entendeu? Então, assim, o problema que você está tratando, ele tem que ser paralelizável. Não é porque existe vários processadores e que sua aplicação tem que toda hora ser paralelizada, tal, etc. Não, não é bem assim, entendeu? Você tem que saber o que você vai estar paralelizando. Hoje, os servidores de aplicação, eles fazem o quê? Você tem aqui uma requisição na web, no protocolo HTTP, na porta 80, 80, 80, na porta que você quiser. Ele é recepcionado pelo servidor de aplicação, ok? Então, você tem aqui requisições. Então, você dispara uma requisição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sei lá, aqui, ó, 100 requisições por segundo, ok? Então, o que o servidor de aplicação pode fazer nativamente? Pegar cada parte dessas requisições e ir roteando ele para algum cenário de processamento, entendeu? Então, aquela requisição vai ser atendida ela inteira por um processo no CPU e ela não vai ser paralelizada aqui, ó, a nível de CPU, ela está sendo distribuída aqui, entendeu? Então, isso daqui é uma forma de distribuir o processamento, mas não é paralelizável. Por quê? Porque à medida que seu código chegou aqui, ele está sendo processado de maneira única, entendeu? É o bloco de programação que eu estou falando que dá para executar em diversas CPUs ao mesmo tempo. Aqui não, aqui você está apenas fazendo aqui um roteamento, né, que a gente chama aqui, por exemplo, se vocês procurarem depois utilizar, um balanceador de carga. Então, isso daqui não é processamento paralelo e também não é distribuído, entendeu? Isso daqui é um balanceador de carga que o cara utilizou para rotear mais fácil as requisições, para você ter uma impressão que sua aplicação esteja mais rápida. E ela vai ficar realmente mais rápida, entendeu? Porque ele pode distribuir essas requisições aqui, entendeu? E não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, chegou um processo lá no processador, lá na memória, né, do sistema operacional, esse cara vai mandar para o processador, esse processador vai definir, entendeu? Esse processador vai definir em quais CPUs que serão executadas. E aquele bloco seu, ele inteiro, será executado em um ou mais CPUs. Né? O seu algoritmo, ele é distribuído, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ele é paralelo, desculpa. Entendeu? Então, assim, você tem que identificar essas situações. Tomar cuidado com esses conceitos. Esses conceitos são muito próximos um do outro e costumam, né, comumente visto por aí que se confundem. Entendeu? Então, assim, isso daqui que eu estou falando você tem aqui uma requisição, vai para um SO de alguma forma, passa lá por algum local, esse cara pega a sua aplicação e quebra ele dentro da CPU em vários blocos. Esse bloco executando pela CPU1, pela CPU2, pela CPU3. Entendeu? Então, para ser paralelo, tem que existir uma operação de fork, entendeu? Uma operação aqui antes que você quebra o seu problema em várias partes e você processa essas várias partes quebradas e depois junta. Não tem como ser paralelo se não existir isso daqui, ó. Não existir o quebrar, não existir o processar em várias partes das CPUs, em vários cores, e depois não existir a parte de juntar. Esses três caras, ele tem que existir. Se não existir, cara, pode ser qualquer coisa, menos paralelo. Ok? Então, hoje, os frameworks, hoje as ferramentas, hoje a linguagem de programação já faz isso para vocês. Mas se você tiver que fazer isso aqui em linguagem C,
você vai ter que fazer todo esse processo. Você vai ter que imaginar o seu algoritmo, você vai ter que pensar onde é que ele é quebrável, onde não é quebrado, e aí você vai fazer a sua computação paralela, ok? Então, seria isso daqui o conceito que estávamos falando, né, anteriormente. Beleza, isso traz, então, perguntas, né? Posso utilizar vários processadores? Posso. Vou fazer isso sempre? Depende. Entendeu? Quais são as dificuldades encontradas? Né? Eu vou dividir, vou processar, depois vou juntar. Compensa? Fica mais rápido que o sequencial? Não sei. Se fica mais rápido, ótimo, faça isso. Se não, não tem jeito. Ok? Então, existem algumas bibliotecas, entendeu? Uma biblioteca chamada Pthreads, que é uma biblioteca para a linguagem C, que ela é muito bacana para você ver isso. Você tem que fazer o código, entendeu? Então, essa daqui é uma biblioteca em C que te ajuda a você fazer esse paralelismo. Aí você vai entender, é muito bom você fazer isso para que você entenda de fato qual que é o problema que estamos enfrentando, entendeu? Beleza. E aí, se eu for paralelizar, qual que é o pensamento que eu tenho? As dificuldades, o que eu preciso definir? Concorrência. O que é concorrência? Toda vez que você tem uma busca na CPU por memória, por processamento, por espaço em disco, entendeu? Toda vez que você tem processos, buscando isso, você tem uma concorrência. Por quê? Você não vai ter só um processo. Né? Se eu listar os processos que estão ativos agora no meu tablet de sistemas operacionais, vocês vão ver aí uns 30 processos. Todos eles estão buscando o quê? Ser processados. Entendeu? Fazer o uso da memória, fazer o uso da CPU, fazer o uso do disco. Ok? Então, essa concorrência é como que esses processos a nível aqui de SO, né? Se vocês não sabem o que é um processo, pesquise, tá? Né? Então, assim, o que é um processo? Né? Então, lá na aula da disciplina de sistemas operacionais, provavelmente vocês já tenham passado por esse cara aqui. Esse processo, ele busca ser consumido, né, pela CPU. Então, isso gera concorrência. E se você estiver querendo processar o seu programa e não tem memória suficiente, não tem espaço em disco suficiente, a CPU está lá no talo, está todo mundo utilizando, como é que você vai fazer? Entendeu? Ok? Então, essa seria a ideia da concorrência. Então, a programação concorrente, ela consegue pegar um programa que é sequencial, ok? E executar ele, né? Então, você tem aqui um programa Matrix, reload, beleza? Aí você tem aqui vários blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5. Você tem que ter a capacidade de mandar isso daqui ser executadas pelo conjunto de CPU. Então, você tem uma CPU aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, por exemplo. Então, para você não interessa, o bloco 1, ele pode ser executado sem esperar ninguém. Ele vai vir aqui, vai ser processado aqui, vai ser devolvido o resultado. Logo em seguida, quem foi executado foi o bloco 3. Veio aqui, foi executado, devolveu um resultado. Seu código está esperando as outras partes para ele concluir, entendeu? Passa um pouquinho, o código 5 e o código 2 é executado ao mesmo tempo. Um nessa CPU que já foi usada e outro nessa CPU. Ok? Ao mesmo tempo devolve um resultado, ao mesmo tempo aqui devolve um resultado. Beleza. E o código 4? O código 4 está lá empacando, cara. Enquanto ele não desocupar,
tá todo o restante do sistema esperando ele. Que é aquele momento do join. Entendeu? Então, aquele momento do join, ele só vai ser feito aquele join quando todo mundo terminar de ser processado. Beleza, estamos aqui esperando o processo 4, estamos aqui esperando o processo 4, estamos aqui esperando o processo 4, estamos aqui esperando o processo 4. Por quê? Porque tem gente utilizando a CPU. O processo 4 não consegue entrar para ser executado, porque ele está concorrendo com recurso. Ah, conseguiu ser executado, aí o processo 4 vem aqui e é executado por essa CPU aqui. Essa CPU devolve para ela aqui um resultado. Próximo passo é juntar isso daqui. Entendeu? Então, a computação concorrente, ela tem que conseguir executar esses blocos sem ser nessa ordem numérica que eu coloquei. Isso daqui é só para vocês verem, mas assim, eu posso executar o bloco 1, posso executar o 5, posso executar o 3, não necessariamente tem uma ordem. E o seu programa, que você escreveu, você programador, que vai ficar, entendeu? Com a obrigação de juntar essas informações. Mas o processamento pode ser feito independente. Ok? Então, aí é onde é que entra o problema. Você consegue quebrar o seu código a ponto que uma parte dele seja processada sem estar preocupando com a outra parte? Porque se você não conseguir fazer isso, vamos supor que a parte 4 precise que a parte 3 tenha concluído. Cara, ela só vai iniciar. Não adianta você querer paralelizar o 3 e o 4. Porque os dois um só vai iniciar o outro, entendeu? Ele só vai iniciar o outro quando o código 3 o quê? Se encerrar. Entende? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se o 3 depende se o 4 depende do 3, não adianta eu querer paralisar os dois. Você tem que tirar essa dependência. De tal forma que o 3 rode sozinho, sem depender de ninguém, e o 4 rode sozinho, sem depender de ninguém. Ok? Sei que é, às vezes, difícil de pensar dessa forma, mas tem que ser feito. Ok? Imagina que vocês estão numa obra. Não, imagina que vocês estão fazendo aí, sei lá, nós estamos numa obra, nós somos cinco pessoas, ok? E aí, nós precisamos sair para comprar material. Só que a gente tem que comprar cimento, areia, ok? Pedir um caminhão de água, contratar pessoas, comprar tijolos, entendeu? Comprar areia grossa, areia fina. Então, a gente precisa fazer isso. Eu posso paralelizar esse tipo de situação? Posso, cara. Por quê? Eu posso pedir a pessoa A para comprar areia, a pessoa B para comprar cimento, a pessoa C para comprar os tijolos, a pessoa D para comprar outra coisa. Quando todo mundo saiu, foi para a rua. Puf, não estou sabendo o que está acontecendo. Quando todo mundo voltar com o material, aí eu posso começar a obra. Entendeu como é que funciona o paralelismo? É isso. Beleza, agora eu vou otimizar o meu código. Eu sei que a areia e cimento vende no mesmo local. Então, eu não vou dividir isso em duas tarefas. Eu vou pedir para que seja feito pela mesma pessoa. Você já está lá, você já compra o cimento. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, é nesse cenário que você tem que pensar sempre. Sempre, sempre, sempre. Ah, eu não consigo uma situação que aí a pessoa está lá batendo, né, a massa dentro daquele, né, da betoneira, e aí tem uma parte de pedreiro precisando no primeiro andar e uma parte do pedreiro precisando no segundo andar, ok? Não tem como você bater na betoneira para os dois locais ao mesmo tempo, só existe uma betoneira. É um processo que tem que esperar. Você vai terminar de fazer a massa, você vai mandar para o primeiro andar. O que acontece com o segundo andar? Tem que esperar. Que você vai rodar uma massa agora para ele. Entendeu? Então, assim, tem processos que dá para esperar, tem processos que não dá para esperar, tem processos que paralisa, tem processos que não paralisa. Então, uma coisa importante que tem que ser lembrado é o problema seu, ele tem que ser passível de quebra. Estou usando aí a nossa linguagem comum, tá? De ser quebrado. Ok? Problema 2. Cada bloco tem que poder ser executado independentemente
Independentemente, eu tenho um bloco A, o bloco B, o bloco C, eu posso processar qualquer um, em qualquer ordem, do jeito que eu quiser. Entendeu? E o terceiro, que é o mais importante, o item 1 e o item 2 tem que ser feito mais rápido do que se fosse sequencial. Senão, eu não preciso preocupar em quebrar, cara. Eu estou só perdendo tempo. Né? Eu gasto um tempão programando o trem para paralelizar e, de repente, processar ele de maneira sequencial, tudo de uma vez, é mais rápido. Ok? Então, esses são os 3 itens principais, né, que você tem que levar em consideração para que você possa paralelizar alguma situação. Ok? Certo? Então, quando eu tenho uma concorrência, eu tenho uma concorrência a nível de hardware, eu tenho uma concorrência a nível de SO, igual eu acabei de colocar para vocês, eu tenho uma concorrência a nível de aplicação. A própria aplicação, ela pode necessitar de uma coisa A, de uma coisa B, e está sendo levado em consideração por um outro recurso que já está precisando daquela coisa A, da mesma coisa B. Ok? Então, eu tenho que focar que para eu fazer isso daqui, eu tenho que me preocupar com desempenho. É o principal argumento, o desempenho, né? A possibilidade de explorar o paralelismo, né? A parte de corretude do código, o quanto eu consigo depois juntar isso, não dá problema, entendeu? Então, por que a gente paraleliza? A gente paraleliza por conta disso, porque eu tenho uma possibilidade de crescimento de hardware, eu tenho uma possibilidade de melhoria dentro do sistema operacional, eu tenho uma possibilidade de atuar com 2 ou mais servidores de aplicação, entendeu? Se eu pensar nisso daqui e eu entender que eu vou ter uma melhora de desempenho, que eu vou ter uma melhora na minha corretude, eu vou ter uma possibilidade de explorar mais situações, aí compensa você paralelizar, ok? Professor, eu Então, tenho uma dúvida. sim, Eu sei que o desempenho, né? Quanto menos tempo, melhor para você usar o paralelismo. Existe alguma forma de calcular esse tempo? Porque sim. às vezes o processador pode estar usando muitos processos e o processamento que você mandou para testar, pelo menos na minha visão, pode demorar por causa desses outros processos na frente e tal. E eu queria saber se existe uma forma de calcular. Existem métodos matemáticos que você pode utilizar, mas aí você vai ter que estudar uma disciplina chamada análise como é que é? Análise... É análise de algoritmo, entendeu? Uma projeto e análise de algoritmo. Nessa disciplina de projeto e análise de algoritmo, você vai aprender a calcular algumas coisas. Além disso, existem alguns modelos matemáticos baseados em uma arquitetura chamada arquitetura de Flynn, que aí você consegue chegar numa situação de tipos de processamento, de tipos de paralelismo, entendeu? Mas, resumindo, cara, você na sua experiência de programação. Né? Se você não estudar a fundo as bibliotecas, se você não estudar a fundo o seu problema que você está quebrando, não vai fazer sentido nenhum você fazer um paralelismo nisso aí. Certo, entendi. Obrigado. Beleza. A vantagem disso daqui você pode, aqui a gente está olhando o seu problema, né? A gente está olhando aqui o seu problema de forma unária. Unária. Você só tem um problema. Se você tiver um problema e ele tá sendo quebrado em apenas uma tarefa, beleza, você manda para um processador. Mas se você for parar para pensar, os nossos problemas hoje com o protocolo HTTP e na maioria dos casos são coisas que não é o que vocês vão trabalhar nesse momento da vida de vocês não estão avançando em cientista de dados, vocês não estão indo para um processamento de visão computacional, você não está utilizando a arquitetura de processamento pesado. Você está utilizando servidores de aplicação. Aplicações daqueles modelos lá que eu mostrei para você, de cliente-servidor, tem uma tela, um formulário, preenche e salva no banco de dados. Nesse caso, você vai perceber que lá, cara, vai ter várias tarefas. Várias tarefas aqui, ó. E aí você não preocupa em ter que quebrar essas tarefas. Você pega essa tarefa,
manda para a CPU. Pega essa tarefa, manda para a CPU. Pega essa tarefa, manda para outra CPU. Pega essa tarefa, manda para outra CPU. Opa, tem as quatro sendo executadas. Então, agora eu vou pegar essa tarefa e mandar para a próxima CPU que fica livre. Entendeu? Você vai paralelizando nesse nível também. Então, a paralelização, ela tem níveis. Né? Se você for lá com linguagem C, dentro de uma única tarefa, você está indo aí no nível hardcode. Entendeu? Você está indo no hardcore aí, entendeu? Agora, você tem esses outros níveis. Aí, onde é que os frameworks ganham espaço, onde é que os frameworks vêm e faz esse trabalho duro do qual você não precisa se preocupar. Essa seria a ideia. Então, você pode ter várias tarefas, vários processadores, e nesse cenário você tem uma redução considerável do tempo de execução, entendeu? E isso daí, obviamente, você está aumentando o desempenho e melhorando a sua eficiência. Né? Então, se você pega aí um servidor de aplicação JBoss, nativamente já você consegue gerar um cluster dele. Você pega aí uma aplicação sua aí que vai em cima de um servidor de aplicação dentro de uma linguagem de programação de microserviço, alguma coisa nesse sentido. Nativamente você já vai estar com coisas que você não vai nem se preocupar com isso daqui, ó. Entendeu? Você já vai estar com isso daí paralelizado, ok? Então, existe aqui uma classificação de máquinas, né? Existe uma classificação de máquinas. Por que a gente estuda isso? Porque nós estamos trabalhando aqui na filosofia, igual eu falei para vocês. A gente precisa entender o porquê de algumas coisas, né? Então, se você não estuda as classificações dos computadores, você não sabe criar critérios de classificação, entendeu? E esses critérios, ele implica diretamente no algoritmo que você está fazendo. Então, se você está trabalhando em cima de um algoritmo de alto desempenho, de programação de alto desempenho, você tem que saber paralelizar o seu algoritmo, entendeu? Então, seria esse cenário. Segunda situação do porquê você tem que saber as classificações do computador. Você tem que ter em mente todas as possibilidades e todos os efeitos de cada possibilidade dessa, né, que essas arquiteturas, elas impõem sobre o nosso modelo, ok? Quarta argumentação, para você entender como é que foi evoluída a nossa área da computação, entendeu? E o quinto critério aqui é porque que você, sabendo disso, o que você pode esperar das próximas arquiteturas, ok? Lá nos anos 70, 72, 74, sei lá, alguma coisa assim, teve um cara, que eu esqueci o nome dele, que o nome dele é Flynn. É porque na cultura norte-americana o sobrenome, né, da pessoa que eles me chamam, né, igual me chamaria de Senhor Silva, né, que é Djalma Queiroz da Silva, pelo segundo nome, vamos dizer assim. Ele definiu uma arquitetura que até hoje é uma arquitetura no sentido de conceito, até hoje a arquitetura ela é baseada nisso daí, né? Então, a arquitetura de computadores hoje é baseada na arquitetura de Flynn. E ele definiu, né, as máquinas que elas possam ser classificadas pelo fluxo de processo que ela consegue fazer, entendeu? Esse fluxo de processo, ele é dividido em dois fluxos, ok? Então, um processo dentro da máquina, ele é dividido em dois fluxos. O fluxo de dados, então ele é dividido em dois fluxos. O fluxo de dados, ok? E o fluxo de instruções. Beleza, o dado é, na variável x tem 2, na variável y tem 2. A instrução é a igual x mais y. Ok? Então, esse a igual aqui, ó, a igual a x mais y, isso daqui é a instrução. Isso daqui é o fluxo de dado. Ok? Por quê? O fluxo de dados, você lá naquela arquitetura de computadores vai passar o dado de um lado para o outro, vai pelo barramento de dados, o fluxo de instrução vai pelo barramento de instrução, entendeu? Você tem um barramento de endereço, você tem uma série de situações. Então, ele define a arquitetura baseada nesses dois componentes. Ok? Essa arquitetura, ela pode ser escrita assim, ó, SD de single data, ou data, single data, MD, múltiplo
Multiple data. Um único fluxo de dados ou muito fluxo de dados. Ok? Beleza, daqui eu fiz a coluna fluxo de dados. Agora eu vou fazer a coluna de instrução, entendeu? Então, esse cara aqui, eu fazendo assim, eu estou falando do fluxo de dados. Eu posso ter um único fluxo, um único caminho, ou eu posso ter mais de um caminho, ok? É como se daqui para sua casa tivesse apenas uma única rua para chegar daqui até lá. Ou pode ter várias ruas para chegar daqui até lá, certo? É o fluxo de dados daqui para lá. Beleza. E aí ele fez um paralelo aqui, né? Que seria o caso do múltipla instrução. Opa, desculpa, vamos fazer igualzinho, né? Single instruction, ok? Apenas uma instrução e múltipla instrução. E aí, se você fizer um quadrado aqui, você vai conseguir chegar, né, dentro de um modelo, dentro de um modelo de dados, vamos dizer assim, né? Ok? Beleza, então quando você tem uma arquitetura que tem um único dado e uma única instrução, são aqueles computadores lá de antigamente. Entendeu? Lembra as arquiteturas de von Neumann? Aqueles computadores lá de 1930, 1945, alguma coisa naquele sentido? O ENIAC, etc. Então, aqui são as máquinas que nós chamamos de máquinas convencionais. Aqui a arquitetura de von Neumann, alguma coisa nesse sentido. Aqui é um U, tá? Esse NIL dele aqui é um NIL com U, por incrível que pareça. De von Neumann. Então, essas arquiteturas aqui, vamos dizer que seria lá o nosso ENIAC. Beleza. Quando você tem uma única instrução e múltiplos caminhos de dados, ok? Aí você tem aquelas máquinas que conseguem processar arrays. Vocês lembram que vocês estudaram arrays lá no início? Um array é um bloco onde tem a primeira posição, a segunda, a terceira, e eu posso armazenar vários elementos nesse cara aqui e armazenar esse cara aqui como um objeto só na memória. Ok? Isso daqui são as máquinas que conseguiriam fazer esse tipo de armazenamento aqui. Existe uma máquina chamada CM2, ok? E uma máquina chamada MassPair. Essas máquinas você pode consultar ela, que são máquinas baseadas em arrays. Quando você tem múltiplas instruções, ok? Com single data, aí você tem, né? Você tem uma situação que até agora a gente ainda não consegue uma máquina, né, que faça dessa forma. Então, até esse daqui a gente não tem exemplo de máquinas disso daqui que seja prático. Tem exemplos na literatura, exemplos na ciência, etc. Por quê? Porque quando você tem múltiplas instruções com apenas um caminho de dados, vai entupir a via, entendeu? Imagina, daqui para a praça cívica, de onde é que você esteja ir para a praça cívica, né? Você só pode ir por um caminho, e você tem 1 milhão de habitantes. Imagina a fila que isso vai dar. Não importa se você consegue colocar vários carros, mas os carros não andam. Então não tem trânsito, entendeu? Então é por isso que fica difícil você ter um exemplo desse cara aqui. Ok? Agora, você pode ter menos carros e ter várias vias. Entendeu? Então, aí faz um pouco mais de sentido. Por isso que a gente tem esse sentido aqui desse single instruction e múltiplos data aqui, ok? Os utilizados é quando você tem várias vias daqui para a praça cívica, e dentro dessas várias vias tem carros indo e voltando a todo momento, entendeu? Então, são os multiprocessadores. Ok? São as máquinas, né, que temos hoje de processamento em placa de vídeos, e a arquitetura que você está acostumado hoje, essa máquina aí que está ligada aí na sua casa nesse momento. Entendeu? Então, a arquitetura atual está aqui, ó,
no múltiplo instrução com múltipla data. Essa é a arquitetura que nós temos aqui, né, de maneira, né, atual. Então, o que é a nossa, o que é o nosso, então, single instruction com single data? Você vai ter aqui um conjunto de instruções esperando ser executado, ok? Você vai passar aqui, né, por um canal de processamento, certo? Você tem apenas um canal de processamento, certinho? Single instrução, single date. Você tem um conjunto de instrução e apenas um canal de processamento. Então, aqui você tem um conjunto de instrução e aqui você tem aqui um conjunto de dados, ok? Esse conjunto de... Vou fazer diferente. Esse conjunto de instruções, esse conjunto de dados, eles estão o tempo todo concorrendo, mas eles só têm apenas uma unit process, apenas um processador para fazer isso. Não tem vários cores, não tem nada, tem um processador. Tudo de maneira sequencial. Entendeu? Aqui você tem vários, que é um conjunto, aqui tem vários também. Esses caras aqui, o tempo todo, fluxo brigando para poder ser processado, brigando para ser processado. Ok? Então, você tem uma programação que é carrega a variável A, próximo, carrega a variável B, próximo, execute C, A mais B, próximo, armazene C, próximo, multiplique A igual a B vezes 2, próximo, armazene A. Sempre assim, um atrás do outro, não tem como fazer ao mesmo tempo nada. Ok? Vai ser sempre nesse sentido. Apenas uma linha do tempo. Apenas uma linha do tempo. Beleza. Quando você tem um single instruction com múltiplos dados, entendeu? Você vai ter, o processamento é controlado por apenas uma unidade de controle e é alimentado por apenas um fluxo de instrução. Essa mesma instrução, ela pode ser enviada por diversos processadores, ok? Então, você tem, assim, um único programa sendo executado, ok? Sobre diferentes dados. Então, você vai ter aqui um conjunto de instruções, você vai ter aqui um conjunto aqui de dados, só que agora você vai ter várias, o quê? Várias possibilidades de processamento. Então, você vai ter esses caras sendo enviado, ok? E esse cara aqui sendo processado aqui também, ok? Então, você pode ter o processo, você pode ter isso daqui, ó. Isso daqui. Ok? Você pode ter ele uma vez, você pode ter ele ao mesmo tempo 2 vezes, você pode ter ele N vezes e sendo executado, entendeu? Os 3 processos ao mesmo tempo. Ok? Então, você tem processamento de diferentes posições de memória em paralelo. Ok? Essa memória, ela tem que ser programada para isso. Então, existe aqui um tipo de memória que vai ser específico para isso daqui. Ok? Então, você tem uma mesma instrução, ele pode ser enviado para várias partes da memória. Ok? O dado, não. A mesma instrução pode ser enviada por várias partes da memória. O dado, não. Então, vou até mudar esse desenho aqui para vocês não confundirem. Então, eu tenho aqui esse cara, tenho esse e esse. Ok? É só vocês seguirem a sigla S de single, entendeu? M de múltiplo. O I de instrução e o D de dados. Vai ser sempre dessa forma. Single, múltiple, ou instruction, ou data. Ok? Então, você tem nessa possibilidade aqui, qual que é múltiplo aqui?
O múltiplo é o dados, não é isso? Então, você pode estar disparando aqui, ó. Tá vendo? Sem nenhum depender do outro. O single instruction, a instrução, ele vai vir aqui e vai ser processada, tá vendo aqui? Né? Ele precisa concorrer a isso daqui. No caso do terceiro cenário, que é aquele que a gente quase não usa, entendeu? Que seria o MISD. Esse cara você vai ter aqui um conjunto de instrução, certinho? Você vai ter aqui um conjunto de dados, e agora vai ocorrer o contrário. Você vai ter aqui, ó, né, a instrução vai vir de maneira separada, precisando ser, né, pode ser processada de maneira paralela, sem depender um do outro, mas os dados agora são os dados que estão o quê? Compartilhando recursos. Esses caras aqui estão grudados. Ok? Então, você vai ter aqui o quê? Você tem múltiplas unidades de processamentos aqui, ok? Que recebe fluxo diferente de instruções. Você tem várias unidades de processamento que recebem fluxo diferente de instruções. Mas não pode receber fluxo diferente de dados. Dados, ele começa um, vai até terminar. Começa o outro, vai até terminar. Ele não tem pause dentro do processador. Ok? Beleza. E o mais convencional é o que nós estamos acostumados, que é o Multiple Instruction e Multiple Data. Nesse cenário, você tem o conjunto de instruções que pode ser executado pela unidade 1, pela unidade 2, pela unidade 3, né? Ele está aqui de maneira, né, que pode ser processado de várias formas, ok? Você pode ter um outro conjunto de dados do lado de cá, que esse cara vai fazer o processamento também de outra forma. Olha só que bacana. Você pode ter vários desses daqui, unidade de processamento. E o conjunto aqui de dados, você vai ter a mesma situação. Você vai ter uma situação que ele pode vir para cá, e você pode ter uma situação que eu não fico preso a um conjunto de uma unidade de processamento. Entendeu? Por isso que é importante vocês saberem as partes do processador. Né? Você tem lá, dentro de uma UCP, igual eu coloquei na aula anterior, né? Você tem um cara lá chamado PU. PU é Unit Process, unidade de processamento. Isso daqui que eu estou falando é das unidades de processamento. E aí a arquitetura evoluiu em cima desse cara, melhorando isso daqui. Entendeu? Eu posso te dizer hoje, cara, que isso daqui eu não tenho essa ligação. Ele é totalmente separado desses 6 aqui, tem fluxo indo para ele tudo espalhado e voltando tudo espalhado. Beleza? E aí você tem várias situações dentro da arquitetura de computadores, dentro dessa parte de computação paralela, que você tem várias plataformas, várias estratégias desse MI/MD que eu acabei de falar. Entendeu? Você tem mecanismos diferentes, né, para dizer como que esses processadores vão ser agrupados. Isso aqui que eu desenhei aqui na tela é um dos exemplos, né, mas eu posso ter, eu posso colocar esses processadores com trabalhos simétricos ou não, eu posso colocar esses processadores do ponto de vista de processamento massivo ou não, eu posso colocar esses processadores para trabalhar em cluster ou não, entendeu? Cada uma dessas 3 estratégias são estratégias que as grandes montadoras, né, que as grandes indústrias aí utilizaram, né, de 1970 para cá, né, quando tinha o processador Cyrix, o processador Intel, né, Pentium, depois MMX, AMD, né, esses processadores, ARM, né, esses caras, de lá para cá, eles vieram evoluindo em cima desse tipo de arquitetura, entendeu? Então, isso é o que você vai estar sempre analisando e sempre pensando do ponto de vista da nossa arquitetura de sistemas distribuídos. Então, os slides, né, que estão ali do slide, deixa eu voltar aqui que eu me perdi onde é que está, do slide
16 até o slide 25, só para poder falar dessa arquitetura que eu acabei de falar para vocês. Entendeu? Desse tipo de situação que a gente tem, ok? Então, o que eles falam? Sobre o processamento massivo, sobre a clusterização, entendeu? Da CPUs, etc. Então, eu sugiro que vocês deem uma leitura, senão nós vamos ficar presos nesses cenários aqui por muito tempo e a gente não consegue fazer um avanço do nosso conteúdo, ok? Então, no nosso caso aqui, eu entendo que a gente encerra, né, a parte disso daqui. Vale lembrar, só sobre mais um conceito aqui, quando você tem a computação paralela, só para ficar claro, que vocês vão ver isso lá no slide mais para frente, você tem um servidor, um computador. Esse cara, para ser processado aqui, ele não precisa sair de dentro do computador para nada. Para nada. Você mandou ali, ele roda localmente. Se ele vai dividir em vários processadores, vários processamentos ou não, fica a critério do jeito que você fez o paralelismo, correto? Quando você fala de computação distribuída, você tem vários computadores. Ok? Quando você tem vários computadores, você tem aqui, ó, o computador 1, computador 2, computador 3. E esses caras, para ele comunicar um com o outro, ele tem que sair aqui, ó, por uma placa de rede. Ele tem que sair por uma placa de rede, passar por um sistema de interconexão de computadores, não sei que sistema é esse, pode ser dentro da sua rede local, um hub, antigamente, um switch gerenciável, entendeu? Uma topologia estrela, uma topologia tal, aquelas topologias que vocês viram lá em redes de computadores, assim como você pode passar pela internet, ok? Então, você passa por esse canal de comunicação, e esse canal de comunicação consegue vir aqui e achar a plaquinha de rede dessa outra máquina. Aí o processo entra aqui dentro, é processado aqui e também é processado aqui. Mas todos eles precisam, na sua comunicação entre eles, passar pela placa de rede, passar por esse cara aqui. Vamos supor que seja um switch. Ok? Então, quando você está fazendo uma computação distribuída, você está olhando esse cenário aqui, ó. Então, os protocolos de comunicação, você tem que dominar o modelo OSI, a topologia OSI, TCP/IP, camada física, camada de enlace, camada de não sei o quê, camada de não sei o quê, camada de aplicação. Entendeu? Você tem que saber disso daqui. Por quê? Parte da programação que você for fazer tem que ser aqui, ó, no modelo físico. Ok? Parte dos problemas que lançar vai ser no modelo físico, parte das exceções que lançar vai ser na parte do modelo da aplicação, na camada de aplicação. Ou na camada de seção, né? Vai depender. Entendeu? Então, quando você trabalha com computação distribuída, você tem que gerenciar, além do que você está fazendo, você tem que gerenciar essa rede de interconexão. Então, a programação, ela fica uma programação mais onerosa, mais difícil, te exige mais o programador, entendeu? Eu estou programando com Angular lá e microserviço, eu não preciso me preocupar com isso. Tudo bem, cara, você não precisa se preocupar com isso, mas na hora que você pegar um problema do qual você tem que resolver, você não vai saber nem por onde começar. Entendeu? Então, existem livros que tratam esses assuntos aqui, que a gente chama de programação. Não sei se o nome correto é esse, eu não daria esse nome, mas seria uma programação para redes. Você vai ver vários livros de várias linguagens de programação com esse título, Programação para Redes, porque ele traz esse tipo de processamento, entendeu? Então, o que os frameworks evoluem?
Os frameworks, eles evoluem para tirar de você, programador, entendeu? A preocupação de saber desses detalhes. Eles abstraem isso para vocês, eles deixam isso transparente, você não se preocupa com isso. Entendeu? Então, sugiro que vocês leiam sobre servidor de aplicação nesse nível e que vocês leiam sobre um cara, existem vários aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui, um cara chamado OpenShift. É bacana vocês começarem já pelo menos ler OpenShift, ok? Depois a gente volta nisso daqui. Então, esse seria o cenário, né, que eu gostaria de deixar para vocês, porque nós não podemos, né, ter uma preocupação, sair daqui sem saber que esses multicomputadores, eles são classificados, entendeu? De diversas maneiras, eles existem padrões, existem formas de replicar informação, existe uma série de situação, entendeu? Então, tudo isso daqui é a arquitetura MI-MD, que é a que nós estamos. Então, você tem aqui, ó, dentro da arquitetura MI-MD, você tem máquinas com multiprocessadores e você tem multicomputadores. Multicomputadores, você tem múltiplos espaços de endereçamento. Com múltiplos processadores, você tem apenas um espaço de endereçamento, que é apenas naquela máquina, mas ali dentro você tem que ter uma memória central e uma memória distribuída, para poder gerenciar todas essas requisições que vão vir. Então, não é uma programação trivial, não é uma programação fácil. Então, os frameworks, ok? Eles vêm para poder te ajudar nisso daqui. Os servidores de aplicação, eles evoluem para te ajudar nisso daqui. Então, são situações que hoje você não sabe que é difícil fazer uma situação dessa, mas até um tempo atrás era normal. A gente tem que saber programar em cima desses aspectos, ok? Então, a aula 01, ela foi encerrada, tá? Eu já terminei esse slide, vou subir para vocês. E aí, na próxima aula, nós vamos entrar em como a linguagem Java trabalha em cima do multiparalelismo, entendeu? E aí a gente vai entender algumas coisas dele lá e do porquê de algumas situações, certinho? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre multithreading em Java, ok? Eu poderia passar para vocês aqui a situação de estudar o OpenMP, né, aquele IPthreads que eu falei para vocês lá, né, então são situações que eu poderia trazer, mas eu acho que para a disciplina nossa, para a quantidade de assuntos que nós temos a tratar, e para o perfil do qual a gente está apresentando esse conteúdo, eu não sei se seria vantajoso a gente trabalhar e preocupar com esses aspectos, né? Uma vez que vocês possam, né, vir aqui na nossa aula aqui, deixa eu só ver uma situação aqui. Tela 1. Então, se você vier aqui, ó, e procurar por OpenMP, né, você vai ver os conceitos dele, entendeu? E até como fazer as instalações desse cara aqui, né? Ele roda, né, em C, C++, né, em Fortran, e aí ele traz, né, algumas diretivas para você o quê? Paralelizar, né, o seu programa. E aqui ele traz alguns exemplos, ó, tá vendo? Então, assim, é bem bacana esses conceitos aqui para vocês entenderem dele. No nosso conteúdo aqui, eu vou, em Java, executar algum código na aula que vem, se der tudo certo, para vocês, que eu vou simular, entendeu? Eu vou simular essa situação aqui de múltiplas tarefas, e você vai ver esse cara aqui sendo executado, né, em várias CPUs. Para isso, eu vou utilizar a classe do Java que faça o tal do paralelismo, ok? Porque o Java nativamente ele já é um sistema aí paralelo, né? O processamento dele é paralelo. Ok? Então, vou encerrar a gravação e vou abrir para as perguntas.